Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à nossa Lécio Divina, nossa leitura orante da Palavra de Deus. Quero lhe convidar para retomar o Evangelho deste domingo, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Vamos invocar juntos as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos tomar a leitura do Evangelho. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que tinha acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai, que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para mais um momento da nossa Lécio, que é a meditação. Vamos pedir a ajuda do Frei Claudemir, que irá nos trazer uma reflexão para este Evangelho. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus, que vem até nós para nos ensinar, para nos falar, para nos mostrar o caminho a seguir. Vamos ver o que esta Palavra de Deus, este Evangelho que nós ouvimos, tem a dizer à nossa vida pessoal, comunitária. A liturgia continua nos propondo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde nós temos o discurso eclesial, ou seja, que é um discurso destinado aos discípulos, onde Jesus quer formar esses discípulos na comunidade do reino, os valores realmente do seu reino.
É claro que Mateus certamente pretende atingir os membros da comunidade na qual este evangelho está sendo escrito. E por isso que o texto de hoje parece que mostra uma comunidade onde existe também tensões, conflitos e que ofensas talvez pessoais estão influenciando também nos relacionamentos na vida da comunidade, que parece que tem dificuldade em perdoar. O mandamento do perdão é central no Evangelho de hoje. E é interessante que este mandamento do perdão não é algo novo. Na própria tradição de Israel, como nós veremos na primeira leitura também deste domingo, nós vemos que já se ensinava que era importante perdoar as ofensas, não guardar rancor contra o irmão que tinha cometido qualquer falta, ou seja, o mandamento do perdão já estava presente na catequese de Israel. Porém, uma grande diferença que os mestres de Israel ensinavam é que a obrigação de perdoar existia apenas em relação aos próprios membros do povo de Israel. Não incluíam os inimigos ou quem estava fora dessa tradição. Esses eram excluídos dessa dinâmica do amor e da misericórdia. Temos sim que perdoar, mas somente entre nós. Uma outra discussão também era o limite do perdão, ou seja, o número de vezes que se devia perdoar, porque muitos aceitavam que o perdão tem limites, ou seja, que não se deve perdoar indefinidamente. E é justamente esta problemática que envolve em Jesus, que os discípulos levam para Jesus para refletir e saber a sua opinião. Através de Pedro, porta-voz da comunidade, Jesus é consultado acerca dos limites do perdão. Ele sabe, certamente, Pedro, ou a comunidade cristã, que Jesus certamente tem ideias mais radicais em relação a isso. E, talvez até com uma certa ironia, vem esta pergunta: se na perspectiva de Jesus se deve perdoar quantas vezes? Até 7? 7 já era um número que indica totalidade, ou seja, se deve se perdoar muitas vezes. Mas interessante que Jesus responde de uma forma que deixa claro que não só se deve perdoar sempre, ou seja, 7 vezes, mas de forma ilimitada, total, absoluta, ou seja, 70 vezes 7. Perdoar sempre e mais, perdoar a todos, a todas, mesmo aos inimigos, sem nenhuma reserva. Essa é a radicalidade que propõe Jesus. Além do perdão total, perdoar todos, mesmo os inimigos, mesmo aqueles a quem nós não gostaríamos de perdoar. E para esclarecer um pouco esta proposta de Jesus, ele conta uma parábola que mostra um pouco esta lógica do perdão que Jesus está propondo. Uma parábola em 3 cenas. Na primeira cena, essa cena na corte do rei, esse funcionário que vai até o seu senhor prestar a conta e não tem como pagar aquilo que deve. O senhor primeiro ordena que o funcionário e sua família seja vendido como escravos, mas depois, diante do pedido do seu funcionário, da humildade, da submissão deste seu servo, o Senhor deixa-se dominar pelo sentimento da misericórdia e perdoa a dívida. Porém, aqui o que é impressionante é o montante da dívida que é perdoada e que Mateus deixa bem claro: 10.000 talentos.
Mateus faz questão de pôr em relevo esta grande soma para mostrar a misericórdia infinita desse Senhor. Na segunda cena, o funcionário que experimentou essa misericórdia do seu Senhor se recusa agora a perdoar um companheiro que lhe devia muito menos, 100 denários. Ou seja, o pagamento de uma diária de um operário especializado em alguma coisa. Veja, 100 denários era uma quantia insignificante, certamente, para alguém que era um alto funcionário do rei. Por isso a parábola chama a atenção dessa desproporção das duas dívidas e dessa diferença de atitudes, de sentimentos entre o Senhor, que é capaz de perdoar uma grande quantidade, e o funcionário incapaz de perdoar uma pequena quantidade, de entrar na lógica do perdão, mesmo depois de ser perdoado. E por isso a terceira cena, os outros companheiros daquele funcionário real que se choca com esse acontecimento, informa o rei se escandaliza com o comportamento do seu funcionário e castiga-o duramente. Veja que a parábola é uma grande catequese sobre a misericórdia de Deus, que é um perdão ilimitado, total, absoluto, que nos convida também a analisar as nossas atitudes, nossos comportamentos face aos irmãos que erram. Às vezes, a nossa lógica humana de já querer condenar, excluir, julgar, diferente da lógica de Deus. É claro que existe aqui uma relação entre o perdão de Deus e o perdão humano. Mas será que Mateus está condicionando o perdão de Deus? Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa? Será que Deus entra neste jogo? Parece que não. Parece que Mateus quer deixar claro que entre nós deve estar esta lógica de Deus, que o perdão ilimitado gera perdão, gera construção de vida, resgate de vida. Só assim nós sabemos o que é acolher também a misericórdia e o amor de Deus. Se nós não perdoamos, nós também não compreendemos o perdão e não acolhemos o perdão que vem de Deus. Por isso que a experiência do amor de Deus é aquela que transforma o nosso coração. No fundo, nos ensina a amar. Deus não pagará com a mesma moeda. Não é a sua lógica, uma troca. Nós perdoamos e Deus nos perdoa. Não é a lógica de Deus. Mas Mateus usa essas imagens fortes, dramáticas, para sublinhar que a lógica do perdão é urgente, porque ela nos ensina a perdoar. E perdoando nós também somos perdoados. E desta lógica depende a construção de uma realidade nova, de amor, de comunhão, de fraternidade. Por isso, a necessidade de perdoar sempre, de forma radical e ilimitada. Talvez um dos valores mais difíceis da vivência do reino, da vivência em comunidade, mas fundamental. O contrário, muitas vezes, dos valores de hoje, porque parece que perdoar é próprio dos fracos, dos vencidos, daqueles que desistem de impor a sua personalidade, a sua visão. Deus não. Deus considera que perdoar é algo dos fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente importante, daqueles que querem quebrar um ciclo vicioso do mal, que mal gera o mal. Se nós quebramos esse ciclo vicioso com o perdão, nós construímos algo novo. O perdão ele não pode ser confundido com passividade, com alienação, com conformismo, com covardia, com indiferença, não. Não se aceita o pecado, não se cala diante do que está errado. Mas o perdão nos ensina a estar disposto a ir ao encontro,
a estender as mãos, a recomeçar o diálogo, a darmos uma outra oportunidade, a resgatar o essencial. Somos irmãos e irmãs e vivemos isso quando nos perdoamos. Oremos. Pai de misericórdia, Deus do amor que perdoa e resgata a vida, bendito sejas porque sempre nos perdoas de nossas inúmeras faltas. Nós te pedimos que o teu reino venha aos nossos corações, que todas as nossas comunidades manifestem a presença do teu perdão, que acolhe e ensina a amar, para construir um reino de paz e justiça, onde todos e todas se sintam verdadeiramente irmãos e irmãs que se amam e por isso se perdoam. Amém. Convido você a rezar junto comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a palavra de Cristo habite com toda a sua riqueza em nosso coração e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a você, que ela seja inteiramente iluminada pela palavra de Cristo. Um grande abraço.